Sejam muito bem-vindos. Está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, segunda temporada. Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. O Papa Francisco fez o pleno dos jornais, rádios e televisões nacionais, também internacionais. Afinal de contas, as sociedades, as pessoas não são laicas, aparentemente. Milei, presidente da Argentina, decretou 7 dias de luto nacional. 7 anos era muito pesado. Este foi o mesmo senhor que afirmou que o Papa era o diabo na terra. Embora tenha pedido desculpa logo a seguir, Francisco, no entanto, recebeu no Vaticano a compaixão era o seu lema. Diz? Parece que o perdoou. Exatamente, parece que o perdoou. Não estamos a viver uma época de mudança, estamos a viver uma mudança de época, disse o Papa Francisco. Francisco deixa um legado dificilmente reversível, quero acreditar. Colocou os pobres e os frágeis no centro da ação da Igreja. Foi inclusivo, opondo-se à marginalização de grupos e indivíduos, deixou pistas para uma maior participação das mulheres, foi decisivo para quem se afastou da Igreja e da fé. Em síntese, se há uma herança que Francisco nos deixa é a esperança, que não é mais do que acreditar que é possível sermos todos os dias pessoas melhores e com isso iluminarmos a nossa vida e a vida de cada um. Foi o Papa da comunicação este Papa? Eu acho que mais do que o Papa da comunicação foi o Papa que quebrou barreiras, não é? E eu acho que esse é de facto o legado do Papa Francisco. E daí é evidente que a morte de um Papa é sempre um acontecimento a nível mundial. Isso não. No caso do Papa Francisco, acho que num sentido não só noticioso, mas sim reconhecendo de facto o papel que ele teve como chefe de Estado, como, neste caso, chefe de Estado da Igreja, chefe de Estado e também a principal figura da Igreja Católica, mas que é muito transversal. Portanto, ultrapassa muito os católicos, não é? Portanto, o legado que ele deixa, acho que ultrapassa mesmo o chamado mundo católico. Portanto, vai um bocadinho mais longe. E de facto, numa altura em que o mundo carece de líderes, portanto, carece de facto de líderes com carisma, pessoas que se ouçam e que nos deem alguma esperança, de facto, algum caminho. De facto, o Papa Francisco teve isso. Como eu disse e repito, num mundo onde, de facto, os líderes são o que são, não é? Não são propriamente líderes que nos deem grande esperança. Eduardo Oliveira Silva. Bem, há aqui um ponto em que, olhando para o que têm sido os papas dos últimos anos, a Igreja encontrou sempre papas reformistas no seu momento. O João XXIII, o Vaticano II, a Igreja passou a ser perceptível para os católicos e os cristãos, o Paulo VI, o apóstolo em movimento, depois, enfim, ignorando o João Paulo I, que era o homem do sorriso, o homem bom, que ficou pouco tempo, o João Paulo II, que foi o homem da abertura, da política, digamos, o Ratzinger, que tem pelo menos aquele momento de iluminação de se retirar, porque ele tinha a noção de que estava, se calhar, fora do tempo. O Papa Bergoglio é um Papa deste momento e destas aspirações. Mas eu vou pegar numa coisa, eu acho que a Igreja saberá encontrar a pessoa para o momento, mas há aqui uma ironia. O Le Monde hoje quinta-feira, publicava uma coisa a dizer: será que a Igreja sabe ficar na fase do seu tempo? E depois vêm-se uns cardeais falando e dizem o presente, se calhar, era um Papa para os ricos, um Papa cético relativamente às transições climáticas e um Papa antidemocrático. Eu não acredito que isso aconteça, mas aqui está uma boa reflexão. Bom, vocês já disseram uma parte do legado, referiram uma parte do legado do Papa. Eu realço algumas coisas, pegando naquilo que vocês disseram. Uma das mais relevantes lições que ele deu, para além
de ser um pastor, que é aquilo, tanto na tradição, na boa tradição da Igreja, tivemos um Papa pastor, próximo das ovelhas, do rebanho, das pessoas. Realça a humildade, que é um valor muito arredado da sociedade contemporânea, não é? Em que domina a soberba, a dificuldade de reconhecer o erro dos políticos. Ele foi um Papa humilde, e essa humildade é um valor, portanto, que fica como um legado à sociedade moderna. Ele é um Papa claramente de equilíbrio, que ele conseguiu um equilíbrio difícil entre o setor conservador da Igreja e o setor liberal. Veremos o que é que vai acontecer a seguir. Mas eu acho que ele introduziu um conjunto de mudanças que, rompendo com algum do conservadorismo que vinha, portanto, dos papas anteriores, vão ficar. Não é possível reverter isso. E isso é um legado que ele também deixa para o futuro. Claro que ele foi um grande Papa também da comunicação. Ele tinha uma capacidade de comunicação. Para nós que somos deste setor, desta área, devemos realçar isso. Portanto, pelo seu exemplo, pela capacidade de comunicação com as pessoas, pela forma como falava, inclusive. Ele foi, talvez, dos últimos papas, mesmo até em relação a João Paulo II, o grande Papa da comunicação. Introduziu, portanto, uma linguagem diferente na relação da Igreja com a sociedade, e isso também penso que será um legado dele para o futuro. Claro que o que nós estamos a assistir neste momento é um grande espetáculo montado em cima do funeral dele. Portanto, e isso também revela, portanto, como a Igreja se prepara para isto, não é? Como a Igreja é muito profissional, portanto, nestes momentos, e como faz isto muito bem feito. E aí devemos também realçar a Igreja como enquanto instituição que mantém as suas tradições. Quem é católico gosta mais, quem não gosta menos, e mesmo dentro dos católicos há uns que gostam mais, outros gostam menos, deste Papa em particular, naturalmente, mas essa instituição é uma instituição que revela a força da Igreja, a força da fé, e isso é algo que nos mostra como há coisas que se mantêm sempre perenes na sociedade, na comunidade, entre as pessoas. Isso, obviamente, que é também uma das lições que vamos tirar do momento que estamos a viver. Eu, enfim, já vivi três papas, não é? Três papas. Sim. Curiosamente, Paulo VI, João Paulo I... Desde que nascemos, mais. João 23. Desde que nascemos, mais. Mas de termos ideia de nós próprios, não é? Começa com o João 23, não é? Sim. Mas, do ponto de vista da minha experiência pessoal, portanto, o momento em que eu tive que lidar diretamente com uma grande operação de um funeral de um Papa foi com o João Paulo II. Não é? João Paulo II. Foi há 20 anos, faz agora 20 anos. Faz 20 anos. Faz agora 20 anos, não é? E foi um momento, eu estava na RTP, foi um momento particularmente relevante, porque a RTP, enfim, é uma grande máquina também, portanto, e montou muito bem uma operação, sendo que essa operação coincidiu com uma greve de 8 dias, paralisando a RTP, e foi precisamente o funeral do Papa que salvou a RTP de ficar sem emissão. Porquê? Como tínhamos uma equipa em Roma, com a Fátima Campos Ferreira, que lá está agora de novo. Aliás, parabéns para todos os jornalistas que lá estão a fazer um excelente trabalho, em geral. E a Fátima estava lá há 20 anos. E como a emissão era em direto de Roma, conseguimos manter a emissão em direto de Roma sem quebra de emissão. Luís, deixa-me só corrigir uma coisa. Eu fui coordenar a emissão da morte do Papa. A emissão que estás a falar é a emissão da eleição do Papa. Foi a seguir, conclave. Foi o conclave. E de facto foi uma emissão de facto feita em dia de greve e que deu de facto a vitória à RTP. Porque não foi só um dia, foram vários dias. A greve foi vários dias. Mas há um dia em que depois há um jogo de futebol também e pronto, digamos que isto não é nada contra os grevistas, como é evidente, cada um... Não foi, isto é só mandar um episódio histórico. Não é um episódio histórico, tem piada só por causa tem piada por causa disso. Mas, de facto, foi interessante por causa disso. Claro, mas indiscutivelmente o pleno, não é, das televisões, todos os canais estavam a dar, todas as rádios estavam a dar, os jornais no dia seguinte, todos eles
trouxeram o tema para a primeira página, de facto um acontecimento mundial, não é? Sim. Pronto, milhões de utilizadores em todo o mundo. A nova televisão, o YouTube faz 20 anos. Já que estamos agora, vamos entrar agora na parte das efemérides. para fazer aqui para agradarmos aqui ao Eduardo Oliveira Silva. É o grande especialista das O grande efemérides. especialista. Vocês gozam, mas realmente há 20 anos, Não, é verdade. 19 segundos de YouTube. Não, deixa-me só dizer que o YouTube é a primeira plataforma que dá sentido à expressão prosumer, que era tu produzires e para outros consumirem os teus próprios conteúdos sem teres intermediação dos meios tradicionais. E isso é relevante e é inovador, indiscutivelmente. É uma revolução. Uma revolução, sim. Sim, basta, não quer dizer, é muito mais do que uma inovação. É evidente que é uma efeméride, mas é relevantíssimo porque há 2,5 mil milhões de utilizadores e em cada minuto são carregados 500 horas de conteúdos. Portanto, é um fenómeno que não se pode ignorar. E é o que é. Eu, por acaso, vejo pouco, mas acho notável a transformação que isto deu. Não é? 1,2 milhões de seguidores em Portugal entre os 18 e os 29 anos, o que é de seguidores, não, de utilizadores. Utilizadores. Não é? Que é verdadeiramente extraordinário. Tem perdido terreno para o TikTok e para o Facebook. Não sei se Para o Instagram. Não sei se tem. A vantagem Mas do sei. YouTube é que depois fica lá tudo permanentemente de uma forma muito organizada. Portanto, é um grande motor de pesquisa e de ir ver o que é que aconteceu até para voltar à efeméride. Não é? A particularidade é que abre um terreno praticamente infinito que quem quer ter um canal de televisão pode abrir no YouTube. Exatamente. Aliás, há Exato. dezenas e centenas de canais de televisão. Portanto, Nós estamos no YouTube, não é? Nós estamos também, claro. Mas de grupos, qualquer pessoa pode abrir um canal no YouTube. Essa que é a grande verdade. Essa que é a grande verdade. E o YouTube tem um ganho que não sei há quantos anos, há quanto tempo é que isso acontece, mas o YouTube passou a remunerar, portanto, os utilizadores em função das audiências. E isso, obviamente, é um grande desafio. Há muita gente a ganhar muito paga dinheiro no modestamente, YouTube, mas paga. Mas É uma questão de escala, não é? Como Sim, este tem claro. 2 milhões portanto, de utilizadores, portanto, mesmo que seja pouco por cada um dos utilizadores, a verdade é que como aquilo é uma escala enorme, portanto, é quase... A propósito de canais, eu tenho aqui uma notícia, não sei se Não, eu posso dar agora. avança. Notícias. Parece que vai aparecer um novo canal de televisão, não sei em princípio será numa plataforma, será um canal de cabo, como é óbvio, dirigido por Sérgio Figueiredo. E ao que me disseram, será um canal virado muito para a área da agricultura. Já foi apresentado hoje. Já? Já foi Então já apresentado. não é notícia. Não. Oh, diabo, então Já é uma ultrapassar. efeméride. Já é uma efeméride. Já foi Não sei quantos meses é que faz, mas não é. É um canal de agricultura. Não, ele tem Sim, 2 canais. sim. Foi Não, apresentado. pensei que era novidade, às vezes não sei. Não. Foi apresentado 2 canais. Aliás, foi apresentado até na Microsoft, na sede da Microsoft, com a presença de vários secretários de Estado, incluindo o da Agricultura, claro, em que são 2 canais. É um canal de agricultura e um canal dedicado às regiões. Ok. Agora não sei, não tenho mais pormenores, mas sei disso porque vi já nos está jornais. no ar? Acho que sim, não tenho a certeza. Isto foi Eu acho que apresentado- não está no ar. Isto foi apresentado já há alguns meses. Epá. Há mais de 6 meses até. Então temos que estar atentos para ver se eles se Agora não sei se já está no ar, não, e não sei onde é que está sequer. Isto, No digamos, cabo. chamemos-lhe uma novidade requentada. Não É uma renovidade. No caso, é um bicanal. O que não é uma novidade Uma requentada é que a SIC ganha todos os dias agora, a TVI, na luta pelas audiências de televisão. Por exemplo, eu estive a ver na sexta-feira 18, a TVI não tinha nenhum programa nos 10 primeiros, nos 10 mais, o que vai de encontro àquilo que tu disseste aqui um dia, Luís Marques, que o que tu previas era que nos nossos dias, no tempo que estamos a viver agora, que não haveria nunca uma hegemonia, ou não haveria mais uma hegemonia de uma das difícil. estações. Você disse que era Que difícil havia isso acontecer. uma alternância, e é o que está a acontecer, mas se bem que a SIC ultimamente já ganhou o mês passado, ganhou março, não é? Sim, mas ganhou março por pouco, foi no consolidado, como vimos, por 80 espectadores. Este mês vai ganhar, isso é indiscutível. Já não há volta a dar. Pelas margens diárias que neste momento a SIC tem em relação à TVI, seguramente que irá ganhar o mês.
Isso, obviamente, é um grande sucesso para a SIC e é demonstração disso que estamos a dizer. Ou seja, as lideranças são cada vez mais curtas. A TVI é líder há pouco mais de um ano. Portanto, e num ano e pouco, portanto, perdeu a liderança. O que significa que os ciclos são mais curtos do que eram anteriormente. Isto, enfim, não é um revés grande para a TVI, em particular para a sua direção, para o José Eduardo Muniz. E é um sucesso significativo para o Daniel Oliveira e para Mas havia aqui uma questão que já durava há muitos meses, que era, de facto, a SIC, perdendo no dia, ganhava no prime time, não é? Portanto, as novelas da SIC estavam e continuam a estar sim, o muito próprio à jornal, frente, a partir de dado momento. E o jornal também. Não, o jornal quase sempre uma ganhava. quebra. O que é significativo é a quebra da TV ocorre nas novelas, mas as novelas, em geral, têm vindo a perder públicos, não é todas, mas as da TV mais do que as da SIC, e as da SIC estão relativamente estabilizadas. Mas o grande fenómeno que está a provocar esta mudança é a queda do Big Brother, que, portanto, nesta versão que agora estreou há um mês e pouco, está a ter audiências bastante abaixo do que era o histórico do último ano. Não, e já agora também falar um bocadinho das estreias que a TVI tem estado a fazer e que têm sido um bocadinho grandes flops, não é? Estás a falar dos batanetes e dessas... Estamos a falar de uma coisa que é uma cópia das lições do Tonecas, se bem que se lembram disso, que é uma coisa que tem para aí 20 anos ou mais. E também os batanetes, portanto, que é outra coisa que tem para aí 20 anos também, não é? No mínimo, não é? Mais, talvez. Ou mais, talvez mais. Portanto, não sei, enfim, os responsáveis já referi aqui várias vezes disso, portanto, para quem anunciou grandes mudanças, é um bocadinho estranho, tanto que tudo o que é novidade acabam por ser cópias de coisas que já se fizeram. Aliás, uma das coisas que agora foi anunciado pela própria TVI foi eles iam estrear um programa de apanhados, mais um programa de apanhados. Exato. Apresentados pelo TOI, e perante os resultados que estão a ter, decidiram adiar para a estreia do programa, provavelmente porque a TVI já percebeu que não ganhando o dia não vale a pena estar a queimar o programa. Mas um programa de apanhados apresentados pelo TOI não é propriamente uma grande novidade. Não. Bom, já não há bilhetes. Pois não. Eu queria introduzir agora, antes de irmos a mais duas efemérides que temos aqui. Mais duas? Temos mais duas. Vocês é que estão a falar. Não, os 20 anos do camarada O Eduardo monopoliza o programa, mas agora... Os 20 anos sobre a morte do Cunhal, uma coisa inovadora. os 120 anos da Casa da Imprensa, já lá iremos. Não, mas podemos fazer um podcast só sobre efemérides, o que vocês acham? Por exemplo. Provavelmente é uma boa ideia. Ainda ninguém se lembrou disso. O efêmero. Não, e pode chamar-se Bem Me Lembro, que é outra efeméride. Bom, Ana Sá Lopes, Luís Marques, Ana Sá Lopes denunciou, tanto quanto sei, a situação daquele autarca de Vizela e a coisa funcionou, não é? Porque pois é, eu introduzi esse tema para fazer um elogio à Ana Sá Lopes, a coragem que ela teve. Ela escreveu 2 textos, penso que no online, e outro, crónica dela desta segunda-feira. Estamos a falar quinta-feira. Nesta semana, ela tem uma crónica na última página do Público, à segunda-feira, e nesta segunda-feira ela fala exatamente sobre isso, em que ela questiona o Partido Socialista por não ter tomado nenhuma medida relativamente à denúncia de que este autarca, que eu vou dizer o nome para toda a gente saber, que se chama Vítor Hugo Salgado, que é Presidente da Câmara de Vizela e é líder do Partido Socialista em Braga. Já se demitiu, na altura era, quando isto foi, e ela denuncia a passividade do Partido Socialista, da direção do Partido Socialista, relativamente à denúncia da violência doméstica deste senhor, e, curiosamente, e falo também, portanto, e vale a pena referir isto, critica também a passividade da comunicação social relativamente à denúncia deste caso. E isso também é relevante que ela o tenha feito. E ela teve coragem, e a verdade é que a direção do Partido Socialista, já depois de segunda-feira, portanto, ou seja, depois deste editorial dela, forçou, portanto, quando se percebe pelas notícias, este senhor Vítor Hugo Salgado, repito o nome, admitir-se de líder do Partido Socialista em Braga, embora ele insista em ser candidato à Câmara de Vizela, coisa que, ao que parece, vai forçar o Partido Socialista a não lhe dar apoio nas eleições. Portanto, pelo menos é o que apareceu na comunicação social.
Parabéns para a Ana Sá Lopes e para o jornalismo que tem a coragem de fazer este combate, que são combates cívicos relevantes. Bom, já iremos também a outros temas que não são efemérides, mas a Casa de Imprensa faz 120 anos. Eduardo Oliveira Silva. Foi uma efeméride. Já iremos a outras coisas que não são efemérides, mas esta é uma efeméride. Não é uma efeméride porque a Casa da Imprensa faz 120 anos e é uma organização associativa e mutualista dos jornalistas e de quem trabalha na imprensa. É um órgão, digamos que, para além da atividade social, cultural, também trata da saúde dos jornalistas e tem sido um elemento fundamental para que a classe se mantenha, digamos, ativa, interligada e de boa saúde. E, portanto, eu acho que é de saudar. E é de saudar também a circunstância de se fazer hoje, quinta-feira, o início de uma exposição de quadros dedicados à cidade e às serras, que fazem parte do património da própria Casa da Imprensa. Eu sou mutualista e acredito no mutualismo, que é às vezes muito mais importante que estes sistemas de saúde que nós não sabemos muito bem para que é que servem e como é que funcionam, não é? Não sei se algum de vocês tem alguma declaração a fazer sobre a Casa de tenho, Imprensa. tenho uma declaração a fazer, tenho pena não ser membro, não ser sócio da Casa de Imprensa, porque várias vezes... Não é por falta de... Não, vários colegas, vários camaradas, me insistiram N vezes para eu ser... Isso é uma falha. Já fui sócio, depois deixei de ser, não sei porquê. Eu não vi, é uma estupidez. Agora já não posso, já não tenho idade para isso. Mutualista como o Mas os meus filhos ainda podem, se calhar ainda vou fazer isso. Sim, exatamente. Muito bem. A efeméride que eu estava a falar era uns 20 anos sobre a morte de Cunhal. Há um filme que se chama Camarada Cunhal, de Sérgio Graciano, sobre a fuga de Peniche, que estreia exatamente hoje, quinta-feira, estamos a gravar quinta-feira, 24 de Abril, estreia justamente hoje. E a RTP estreia amanhã, sexta, 25 e sábado, 26, na RTP Memória, não sei exatamente porque na RTP Memória, mas é na RTP Memória, uma série de 2 episódios produzida e narrada pelo António Barreto, que se chama Rumo à Liberdade. Em declarações ao público, o António Barreto é muito claro sobre o 25 de Abril, dizendo que há uma ideia na esquerda em que se diz que falta cumprir Abril, e ele acha que é um absurdo, que Abril está mais do que cumprido com a democracia, o fim da censura, o fim da guerra e o colapso do Império, a reintegração na Europa. Bom, são dois episódios, eu tenho muita curiosidade, eu pessoalmente tenho muita curiosidade de ver, mas que fazem realmente todo sentido. E estamos em cima do 25 de Abril, em que o Governo declarou... Mas eu gostava de dizer uma coisa sobre isso. Sim. É o primeiro documentário feito pelo António Barreto depois do que nós fizemos, eu e o Luís, na RTP. O António Barreto tentou a Portugal um desafio social. Exatamente. Sim. Foi um trabalho notável, o mérito é dele, naturalmente, e da Joana Pontes. Realizado pela Joana Pontes. Realizado pela Joana Pontes. E pelo Luís, que deu uma grande ajuda. Portanto, aliás, foi ele que tratou de todos os pormenores. Foi um grande trabalho que pertence à memória da RTP e ao espólio da RTP, e é um grande trabalho. A mim não me pode deixar de ficar mais feliz que o António Barreto tenha regressado à RTP para fazer este documentário. Agora, o que é que eu estranho aqui? Primeiro, que isto seja uma iniciativa do Gonçalo Madail, ao que parece, que é do Canal Memória, do diretor do Canal Memória, eu até aceito. É um mérito do Gonçalo Madail e da equipa dele, naturalmente. Agora, que depois disto vá para o Canal Memória, que eu acho extraordinário. Como é que é possível isto acontecer? Não é? Como é que, perante um documentário que é do António Barreto, que é só uma das figuras mais prestigiadas da sociedade portuguesa, e este documentário não vai para o Canal 1, à hora nobre, que foi onde esteve o documentário há 20 anos, que nós fizemos com ele, parece-me absolutamente inaceitável e incompreensível. Mais uma palavra de elogio para a equipa que trabalhou na recolha das imagens do arquivo da RTP, que é riquíssimo, como todos nós sabemos, que é o António Faria e a Ângela Camilo,
que são dois grandes profissionais, em particular defensores e conhecedores do arquivo da RTP, e é na base do trabalho deles, portanto, que o António Barreto montou este documentário, coisa que ele próprio reconheceu e elogiou na apresentação do documentário, e eles também estão de parabéns. Quer dizer, a ser verdade, é a coisa mais estranha do mundo um canal Memórias fazer estreias. Mas pode ser que é uma seja coisa estranha. O primeiro run. Sim, havia uma ideia na sim. RTP, não sei se é de vosso tempo, Sim. mas pelo menos do meu tempo, que era portanto, se saísse do meu orçamento, eu tinha direito a ser eu a estrear. E era eu que estreava e depois os outros. Rui, isso seria verdade se a segunda run, ou a segunda passagem, para as pessoas perceberem o que é que estamos a falar, fosse no canal 1, mas não é. Sabe onde é que é? É na RTP3. Foi comunicado hoje. Isso não sabia, não sabia. Desculpa lá. Sim, é um desaproveitar de realmente... Há aqui um apelo ao Zé Fragoso para olhar para isto, que o nosso amigo Zé Fragoso tem que olhar para isto. Claro. Este documentário merece estar no canal 1. Como é evidente. Não é? Bom, mas isto acontece no 25 de Abril. O Conselho de Ministros decretou luto nacional de 3 dias pela morte do Papa, o que determina uma reserva relativamente às celebrações e festividades do 25 de Abril. O Governo adiou os momentos, eu estou a citar momentos festivos, sem dizer para quando, adiou não se sabe para quando, e cancelou todos os eventos da agenda de natureza festiva, como sejam inaugurações e celebrações. Mantém-se a sessão solene no Parlamento. Obviamente que as oposições já vieram dizer que isto é tudo um disparate. Havia uma comemoração hoje à noite, não é? No Largo do Carmo. Isso foi cancelado também, não? Não, mantém-se tudo, não vão ministros. No fundo, Um bocado isso. Eu não acredito que não se faça aquele desfile do 25 de Abril. Eu acho que isso tem que ser clarificado. É assim, mantém-se todas as agendas, mantém-se a sessão solene não na há Assembleia. Participação do Governo. O Governo é que se retrai na participação. Por Se exemplo, abrem-se as portas do Palácio de São Bento, mas não está lá o Primeiro-Ministro que normalmente iria receber. Enfim, é uma coisa um bocado esdrúxula, mas pronto, eles decidiram assim, é luto e, portanto, alguma simbologia havia que ter. Eu recordo, aliás, que isto é também feriado do 25 de Abril em Itália. Porque é o dia da queda do fascismo em Itália. E eles fazem a sessão solene, houve no Parlamento hoje, nós estamos a gravar no dia 24, e houve a sessão solene no dia 24 no Parlamento, só que só tiveram 3 ministros e não todo o plenário dos ministros. Portanto, há alguma contenção. Eu acabo por perceber, é um bocado surrealista, porque depois as festividades são as pessoas que as fazem, não é? Mas o Governo entendeu que, estando de luto, haveria que, de algum modo, também conter algumas das celebrações. Mas para lá da polémica política que isto vai suscitar, já está a suscitar, não muda nada. Mas entretanto a PSP... Já houve reações, por acaso não sim, as oposições do Pedro Nuno Santos, do Rui Tavares... não vi, passou-me assim. Sendo que a Polícia de Segurança Pública tinha autorizado uma manifestação de extrema-direita para o Martim Muniz, com grupos de 1143, habeas corpus e um outro... Não, eles pediram e a PSP recomendou que não se fizesse. Não é bem assim. Inicialmente não se opôs. Não se opôs e depois veio dizer que não podia, mas como é que não se podia realizar. Como é que é possível que a primeira notícia é que a PSP não se opunha à realização da manifestação? Do evento, não é uma manifestação, é um evento, sendo que o evento é apresentado como uma descida ao califado onde se vai comer um porco no espeto. Mas isto não é uma provocação. Que a RTP tem pura e simplesmente, a PSP tem pura e simplesmente dizer, eu estou com a RTP na mão, que a PSP tem pura e simplesmente proibir. Claro, eu acho que sim. Sim, uma descida ao califado. Para comer um porco no espeto. Para comer um porco no espeto, quer dizer. Mais provocatório não podia ser, não é? Sim, Para lá, não é? Sim. Só agora é que repararam, só 2 dias ou 3 dias depois é que repararam no potencial, tanto que isto tem para tanto... A minha questão é se havia necessidade da parte, obviamente a PSP não havia necessidade nenhuma de ter a andar para trás e para a frente, mas se havia necessidade da parte do Governo, não é um bocado pôr-se a jeito politicamente
vir dizer que não participa, que não está presente. Obviamente, atenção, não proíbe manifestações do 25 de Abril, como é evidente. Nem desfile na Avenida, não pode, era o faltado. Não, mas Quer dizer, eu acho que estou um bocado como o Eduardo falou. Portanto, é um bocadinho o Governo dizer que não se associa oficialmente às manifestações porque decretou mas 3 isso não é dias pôr-se a de jeito luto. politicamente, Luís. É, Em tempo de eu acho que não campanha é e de muito eleições... grave. Sinceramente, não acho que seja muito grave. Não, há debates, Não há proíbe, tudo. se andasse a proibir manifestações, claro que não pode fazer isso, não pode fazer, é claro. evidente. Não proibiu nada, não me parece que seja nada de muito Quer dizer, relevante. e até, não sei se havia muitas coisas oficiais programadas, para além da cerimónia Não, na há Assembleia sempre da República. a cerimónia. Não, nesta altura há sempre umas inaugurações e umas Pois, coisas simpáticas, exato. e nesse sentido até se calhar é positivo não irem. Exato. Não haver inaugurações. Exato. Bom, sondagem do ICS em parceria com o ISCTE para a SIC e para o Expresso mantém o empate técnico, embora haja uma distância ali de 4 pontos entre a AD e o PS, 33 para 29, considerando obviamente já com a projeção dos indecisos. Estes 4% inscrevem-se na margem de erro, que é de 3,5%, salvo erro. Apesar disso, os eleitores da AD, segundo esta sondagem, manifestam-se mais firmes na sua decisão de votarem na AD, ao contrário de haver 17% de votantes ou potenciais votantes no Partido Socialista que põem a hipótese de mudar o seu sentido de voto ou a sua intenção de voto. O Chega consolida-se, entretanto, não é? Sim, eu diria que, olhando para as análises, digamos, para as sondagens, fazendo assim uma observação, a ideia com que eu fico é que as pessoas não veem motivo para mudar o voto relativamente ao voto que fizeram há um ano na AD, não é? Podem até fazê-lo crescer um bocado. Quer dizer, o governo teve um ano, as coisas não correram mal. Qual é o motivo de fundo ou o desgaste que possa haver para que haja uma mudança substancial? Pouca. O Partido Socialista, por outro lado, não teve tempo de se afirmar. Pedro Nuno Santos ainda não se consolidou e, se calhar, ainda não se esqueceram muitos portugueses dos 8 anos de governação anteriores. Portanto, dá-me ideia que não há grandes modificações, até no próprio Chega, por aquilo que se vê os resultados. Qualquer coisa se passa ali ao nível da iniciativa liberal, que eu acho que tanto pode subir um bocado, como eu ouvi uma desastradíssima entrevista do líder, do Rui Rocha, sobretudo na parte da saúde, foi uma coisa completamente surrealista na Rádio Observador, o homem nem sabia de que é que estava a falar, foi dramático, e fico com a sensação que é uma caixa fechada essa, tanto pode correr bem como pode correr mal, mas não me dá ideia. Eu posso estar profundamente enganado, mas não acredito que haja grandes modificações. Os debates podem ter alguma importância, algum impacto na... Acho que pouca. Porque já as audiências dos debates estão a ser inferiores às do ano passado. O que significa que há menos interesse, o que também é normal. As pessoas, os partidos estão a dizer mais ou menos as mesmas coisas que fizeram há um ano. Não há muito mais para dizer. Tirando as questões dos problemas do Primeiro-Ministro e do próprio Pedro Nuno Santos, o resto não há assim grandes novidades. Por isso é um bocado, estou mais, enfim, tendo a pensar que o Eduardo tem razão, que isto vai ficar mais ou menos tudo como está, provavelmente com algum reforço da AD, não sei. Veremos, ainda é um bocadinho cedo também. De qualquer maneira, as sondagens apontam para isso. Há aqui três, aliás, que me parecem relevantes. Uma, preocupante para a AD, que é a iniciativa liberal provavelmente não irá crescer, por causa disto que o Eduardo está a dizer. O desempenho do Rui Rocha está a ser manifestamente medíocre. Nos debates, eu acho que ele não ganhou nenhum debate e teve desempenhos bastante medíocres nos principais, daqueles que eu vi até agora. Isso tira algum elan que poderia haver de criar aqui uma maioria, ou quase maioria, entre a AD e a Iniciativa Liberal. E esta última sondagem mostra isso, aliás. Depois, o segundo ponto preocupante é as sondagens apontam para uma consolidação do Chega.
e essa consolidação acima dos 17% aos 18% é preocupante para a democracia, na medida em que uma coisa é um epifenómeno, como já tivemos no passado, com o PRD, por exemplo, em que ele, de repente ninguém está muito bem pro, porque é novidade, porque está do contra, porque há umas circunstâncias muito específicas, e eles têm 50 deputados. Outra coisa é depois nas eleições a seguir eles voltarem a ter os 50 ou próximo dos 50. Isso aí consolida, portanto, uma facção de extrema-direita que condiciona muito o futuro, portanto, da democracia e do jogo de poder em Portugal. Não é por acaso que cada vez mais dirigentes do Partido Socialista aparecem a defender, portanto, um bloco central. Do entendimento, sim. Entendimento. Na prática torna o país, de certa forma, ingovernável. Quase ingovernável. Depois, há aqui um ponto que me parece, nos debates, nos comentários, hoje em dia, portanto, os canais de notícias deixam de ser canais de notícias para ser canais de comentário. É um espetáculo dentro do espetáculo, um bocadinho primário até, em alguns aspectos, mas há uma coisa que me preocupa perante estes dados do Chega, que é o preconceito que os comentadores em geral têm só em relação ao André Ventura. Ele não ganha nenhum debate, não sei se já repararam. Não ganha nenhum debate, perde os debates todos. Ele ganha todos, mas não lhe reconhecem a vitória. O que é estranho, não é? Mesmo no debate com a Mariana Há aqui um Mortágua, preconceito. Era 6-5 O único a que favor deu da um empate Mortágua. acho que foi o Ricardo Costa, que teve a sensatez de dar o empate. O resto, mas perdem todos. Quer dizer, acho que os comentadores vão para, ainda alguns deles já inclusive são jornalistas, não é? Vão para estes comentários com os preconceitos políticos, não é? Em vez de ser objetivos, não é? Não é complexo de esquerda, é aquela coisa. Se eu disser que o Ventura ganhou, vão cair em cima, vão... Não é só do politicamente correto, é mais do que ser de esquerda. Politicamente eu não quero para tanto ferir aqui, para não sempre... Não quero que nas redes sociais me deem cabo de mim porque eu disse que o Ventura ganhou e tal. Mas o Ventura dirige-se àquele público e portanto, é eficaz. Veremos se é eficaz ou não. Eu também não consigo garantir que ele seja eficaz. Agora, pelas sondagens, aparentemente está a ser eficaz. Se as sondagens se confirmarem no dia 18 de maio, a verdade é que isto será um resultado bom para ele, mesmo que baixo ligeiramente, mas será sempre bom para ele e preocupante para a democracia. Mas a acreditar no que dizem as sondagens, no que vem dizendo as sondagens, parece uma inevitabilidade essas propostas que alguns dirigentes do Partido Socialista têm feito, não é? de haver uma plataforma de entendimento entre o PS e o PSD para se poder governar o país. Onde é que fica aí, em que momento é que fica a CPI que o Pedro Nuno Santos não quer desistir? Não sei se não quer desistir, ele já admitiu que podia desistir, não é? Se podia desistir, se o Montenegro explicasse. Como o outro já disse. O que é que o homem pode explicar mais? Ele diz que já explicou tudo, não sei se explicou, se não. Não, portanto, missão de inquérito para a frente. Pois. Eu acho que ele não sabe o que está a libertar daquilo. Eu, por acaso, acho que não vai acontecer, mas... Não, também não. Acho que não vai acontecer, mas... Que a CPI não vai acontecer, sim. Acho que não vai acontecer. Uma questão sobre o só aqui um ponto é, se o resultado for muito próximo, pode ser que sim. Não sei. Pois. Se for para 4 ou 5 pontos, não, o PS não tem hipótese nenhuma, não tem condições. Vai ficar ali muito próximo. É o risco. É que a CPI pode ser proposta não apenas pelo Partido Socialista, pode ser o Chega ou pode ser outro partido. Não é? Mas não sei. Aliás, o Chega também chegou a dizer portanto, como é que eu fazia. Não? Exato. Até porque se tu fizeres a soma aritmética entre esquerda e direita nestas sondagens do Expresso, excluindo o Chega, por exemplo, tu vês que aquilo está ela por ela. Dá 37, 36, ou coisa assim no género. Por causa da queda da Iniciativa Liberal. Da Iniciativa Liberal, exatamente. Deixa-me só lembrar uma coisa que dizia o Vasco Polido Valente, sobre os jornalistas, que ele dizia que, por definição, são urbanos e de esquerda. Pois. Exato. Não sei se, enfim, urbanos são, de certeza. Se a maioria isso ainda é de esquerda, não sei. Por acaso tenho alguma dúvida. Agora, hoje há Eu sou jornalista, bem, não era urbano, eu sempre fui rural. Pois. Sim, mas és tu e o Montenegro. Ele é um rural. É um rural. Não, mas a maioria, como sabes, a maioria é urbana, não é? Quer dizer, e vê-se até por
havia aquela célebre história do bom tempo, não é? Do bom tempo e do mau tempo, não é? Exato. Quando chovia, isto era mau tempo, e depois o pessoal rural ficava em brasa a dizer assim, epá, mas é mau tempo porque a gente precisa de chuva, não é? Exato. Portanto, isto é um exemplo. Muito e havia bom. mais, não é? Já a seguir, os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias, quem quer começar? Epá, posso começar porque o meu Luís enigma Marinho. é um enigma óbvio e é um enigma de milhões de pessoas que tem a ver com o Trump, que é a quem é que serve, a Não quem é me que está a estragues o servir enigma. esta atrapalhada das tarifas, não é? Hoje é tarifa, amanhã não é, depois é 90 dias de intervalo, depois é 1000 e não sei quantos, passa para 2, enfim. O que é verdade é que isto já deu para enriquecer uma série de pessoas com estes níveis brutais que a Bolsa sofreu em determinada altura, quando ele decidiu anunciar, tendo dito antes, parece que terá dito antes aos amigos, não é? Que travava as tarifas. Portanto, na verdade, o que está a acontecer é que alguns indivíduos, eventualmente ele também, estão a enriquecer à conta disto, porque não se vê nenhuma objetividade nesta decisão. Ele de resto avisou que era É o... verdade, isso é verdade, mas também é verdade que quem mais perdeu até agora foram os amigos dele. As das tecnológicas foram os que mais perderam. Sim, Mas sim, que alguns, perdeu. sim. Mas é verdade também que ele avisou, que este era o momento para se comprar. ganhar dinheiro como Exatamente. nunca. não é? Exatamente. São as palavras dele. Bom, mas antes dele chegar a Washington, do Trump chegar a Washington, lançou uma ação de campanha a que chamou Guerra contra os Chuveiros, com a promessa de reverter a decisão do Obama e do Biden de racionalização do consumo da água. Uma vez na Casa Branca, assinou uma ordem executiva para aumentar a pressão do duche por causa do seu lindo cabelo, expressão dele. Ele precisa de 15 minutos de água a escorrer-lhe pelo couro cabeludo para garantir que a pelugem que exibe na cabeça fica protegida. O meu enigma é: o homem tem um cabelo bonito e justifica também desperdício aquele cabelo? Original, pelo menos é. Bom, o meu enigma é muito rápido e pego numa pergunta que alguém fez, então não sei agora precisar também quem foi, sobre o Sérgio Sousa Pinto, que, como sabem, recentemente abdicou de ser candidato do Partido Socialista, candidato nestas eleições, e se afastou um pouco até da direção do Partido Socialista, tinha sido apoiante do Pedro Nuno Santos, e alguém lembrava algo, portanto, que vale a pena reter, que é porque que o Sérgio Sousa Pinto nunca falou no 25 de Abril. É um bom enigma, realmente. Porque é um homem com a qualidade dele, com o valor intelectual, com o seu passado, nunca foi convidado pelo Partido Socialista para falar nas cerimónias do 25 de Abril. Vale a pena pensar nisso. Devíamos lhe perguntar a opinião dele sobre isso. Eu não é bem um enigma. Não, mas já perguntaram. Já? Já. Então. Ele não sabe. Tirou para o lado. Sim. Perguntem isso a quem devia ter convidado. Não é? Sim. Eu não é bem um enigma, é, digamos, uma referência elogiosa a um trabalho jornalístico que apareceu no Libération, e há uma ministra francesa chamada Rachid Dati, que é ministra da Cultura. E em França, tal como cá, é preciso haver uma declaração do património. E ela tem um património de 6 ou 7 milhões de euros, é uma pessoa que fez bons negócios, mas esqueceu-se de um pormenor, é que não declarou as joias. E os jornalistas foram olhando para os relógios, para as pulseiras, e chegaram à conclusão que há aqui, no mínimo, 500 mil euros em joias. Mas eu digo-te uma coisa, na classe política às vezes é preciso olhar para os relógios.
É verdade. Bom, Se forem verdadeiros, não é? Se Não, não forem falsos. Não é enigma. É uma afirmação, não é? É uma afirmação. Na classe política é preciso olhar para os relógios. Podem ser Rolex. E há outros. Olha, numa determinada disciplina desportiva, o Frank Muller é um relógio muito visto. Bom, termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de Fábio Oliveira. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique. Até para a semana.